E aí, gente, tudo bem? Você deve estar aí na sua casa, já meio que contemplativo, já meio que pensativo, já meio que com medo, de repente, das provas que se aproximam. Pessoal, vamos hoje levar um papo para levantar essa sua moral e te deixar no talo para enfrentar os vestibulares militares que se aproximam. Vamos falar hoje sobre a AFA, sobre a Escola Naval, o EFON, o IMUITA, e você vai sair daqui desse motivacional de cabeça erguida, pronto para enfrentar qualquer coisa, isso eu te garanto. Vamos nessa? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, é claro, você vai passar no nosso site, que é fabricade.online, ou também no nosso Instagram, e vai acompanhar todas as promoções que nós temos para vários vestibulares, incluindo o Enem, Medicina, o IMUI, TAF, Escola Naval e também o SpaceX. E você, quem sabe, vai adquirir algum cupom de desconto, já começa dando uma largada para fazer parte da nossa família e pagando um valor muito mais acessível do que qualquer outro concorrente, com a qualidade sem igual que você vai ver. Bom, agora vamos falar aqui sobre o que interessa hoje. Que primeiro, para você se situar, para você conseguir chegar bem no dia da prova, você tem que saber o que você vai enfrentar. Você não vai enfrentar um inimigo invisível. Você não vai chegar lá meio que caiu de paraquedas. Outras pessoas chegarão nesse estado. Você não pode ser esse cara. Eu não quero que você seja esse maluco. Então, você vai chegar na AFA, na EFON, na Escola Naval, no IME, no ITA, sabendo perfeitamente o que é de mais importante nessa reta final que se aproxima para você aí dar uma lapidada nos seus estudos. Gente, primeira coisa, conhecer a prova. Prova da AFA, da EFON, da Escola Naval e no ITA. Eu botei aqui um esquema completo daquilo que você precisa saber para revisar nessa reta final. Lá no nosso site você tem toda uma sessão motivacional que você conta comigo e com outros professores, te ajudando as melhores técnicas, melhores táticas de estudo, ou também até mesmo para você ter o melhor desempenho na hora da prova, na hora H, na hora que interessa. Prova da AFA, primeira coisa, função é muito bem cobrada nessa prova, bem como várias outras matérias. Não aqui, você que vai fazer IME-ITA, que também vai fazer AFA, bom, esse ano não, né? Esse ano em que eu tô falando, o IME e a AFA, pelo menos até o presente momento em que eu falo, estão marcados para o mesmo dia. Mas quem vai fazer ITA e também vai fazer AFA, não menospreza a prova tem um nível muito alto, cuidado com função e principalmente aqui, ó, tem muitas questões de verdadeiro ou falso, uma sequência de A, B, C e D com o V ou F que vão tentar te confundir a todo custo. Então, muitas questões da AFA, de matemática, por exemplo, são questões de verdadeiro ou F, de verdadeiro ou falso, que cada item pega uma matéria diferente, quando não misturam já dentro de um itemzinho um assunto com outro. Dentro de função é muito comum misturar bijetora com par, com ímpar, com inversa, com condição para ser crescente, decrescente. Ah, se G é crescente, então a FOG é o quê? Se F é decrescente, então F da G é não sei o quê. E por aí vai. Você tem que estar com esses conceitos muito bem amarrados. Então não se estuda a função para AFA vendo tudo de forma individual. E seu primeiro passo, é claro, você tem que saber isso de forma individual para depois relacionar as coisas, né? Você vai construindo, mas o momento derradeiro, você tem que estar sabendo relacionar um assunto com o outro numa boa, tá? Não apenas ter aquela visão separada das coisas. E também, cuidado, gente, é uma tendência, isso eu escrevi aqui no bloquinho da AFA, na coluninha da AFA, mas isso serve para as demais provas também, como a EFON Escola Naval. Tem tido uma tendência cada vez maior, assim, não é a prova inteira, galera, mas eles têm colocado na prova da AFA, da EFON, da Escola Naval, algumas questões que às vezes são reciclagem, são xerox de questões mais antigas do IME e do ITA, às vezes nem tão antigas assim. Então aquele lance de, pegar a questão de IME e do ITA para estudar, claro, você não vai pegar aquela questão que foi impossível até no vestibular deles, mas aquelas que são mais acessíveis, você tem que dar uma olhadinha assim, tá? Então espere por isso na sua prova, pelo menos seguindo a análise das provas antigas até o momento em que eu estou aqui falando contigo, ok? Depois pode mudar, é claro, aí você vai se adaptando, tá? Então para a AFA, essa é a minha principal recomendação, porque os itens distraem muita pessoa, tem algumas afirmações que são meio parecidas, há pegadinhas nessas questões várias, principalmente como foi em função, você tem que ler a questão com muita atenção. Um cara bom daqui, às vezes pode se ferrar ali, tá? E vice-versa, claro, tá bom? EFON e Escola Naval, pessoal. Cara, vamos lá. Cálculo, álgebra linear,
superfícies quádricas. São as matérias que mais me chamam a atenção aqui, porque elas são o extra dessas duas provas em relação às demais. Superfícies quádricas a gente não tem praticamente referência nenhuma, né? Entrou no cronograma da Escola Naval, mas a gente não viu ainda nenhuma grande cobrança em relação a isso. Por isso que eu botei uma interrogação ali. O que são superfícies quádricas, galera? É saber a equação de um paraboloide, de um hiperboloide de uma ou duas folhas, de um elipsoide, de uma esfera. Se bem que esfera já entra, né, também dentro de R3, que é álgebra linear. Mas já entra nesse meio aí, tá? Aliás, quando eu botei aqui a álgebra linear, isso aqui é bem amplo. Vai anotando aí, hein? Anota o que eu tô te falando. A álgebra linear inclui o quê? A parte de vetores, que bem ou mal você tem aquele iniciozinho de vetores que você vê, tanto para a geometria analítica, quanto para a álgebra linear, né? Você acaba tendo que ver como é que se monta um vetor, que é extremidade menos origem, ver a representação do vetor quando são dadas os dois pontinhos dos extremos, tanto no R2 quanto no R3, né? R2 são duas coordenadas, x e y, R3, x, y, z. E aí depois há um divisor de águas. A analítica começa a falar de equação de reta, circunferência, depois elipse, hipérbole e parábola, né? Aí vem os detalhes que dependendo da prova você viu ou não, rotação de eixos, que é mais para m e para eta, e por aí vai, tá? E lá na superfície quádrica, ou lá na álgebra linear, você começa a ver a equação da esfera, você começa a ver a equação do plano, esses dois são certos, esses dois tem que estudar mesmo. Equação da esfera, do plano, condição de paralelismo de planos. Quando eu tenho a equação do plano, que também se vê isso em geometria espacial, mas com a equação, também tem que saber a condição para um plano ser paralelo a uma reta, para um plano ser perpendicular a uma reta. Isso tem a ver com o vetor direção, não é? E com o vetor normal. Estou aqui só comentando, porque depois você vai lá, como nosso aluno, e vai ter acesso a tudo isso. Mas tem que ter essas condições muito bem sacramentadas na tua cabeça. Inclusive a equação da reta no R3, no espaço, é muito diferente da equação da reta no plano, no R2. A parte aqui de álgebra linear pega também produto escalar, produto vetorial, produto misto, tá? Que são coisas que muitas das vezes vão desembocar aqui. Números complexos com álgebra linear dá para ser misturado, porque é um vetor também, né? Então tem uma outra questão marota que às vezes faz essa interseção sim. E cálculo? Cálculo aí não tem jeito. Limite, integral e derivada. Aqui você tem que estudar pensando nessas duas provas, né? A iPhone puxa um pouquinho mais para limite e derivada, mas a Escola Naval pega tudo, ok? Bom, então esses aqui são os principais. Eu diria que se você tiver, Alexandre, se eu tiver muito enrolado, eu estudo superfícies quádricas? Cara, eu diria que não, tá? Tento estudar tudo isso, mas se você tiver enrolado na véspera, não pega isso, porque tem coisa mais certa para estudar. E eu te garanto que no ano de pandemia, a maioria das pessoas vai realmente meio que acabar deixando isso aqui de lado e nem vai ter onde estudar direito, né? Porque isso aqui, só tendo um curso como o nosso, que você vai ter o direcionamento sem perder tempo. Que livro disso? O cara às vezes fala isso aqui dentro de livro de cálculo 3. Aí faz uma presepada, uma patruscada, uma mistureba, que não vale a pena, você vai perder muito tempo, gente, tá? Mas de qualquer maneira, esses dois aqui, ó, já tem bastante coisa para ver e já são um diferencial muito, muito, muito grande em relação aos seus concorrentes, tá? Então, curso para EFON e Escola Naval que se preze, tem que ter essas matérias aqui. Senão, não tem como. Elas são o plus da sua preparação. Elas são a cereja do bolo dessa prova, pelo menos em matemática. Prova de matemática da Escola Naval, não se engane, ela muitas das vezes, em muitos dos últimos anos, tem sido mais difícil até do que o IME e o ITA. De física não, mas a de matemática, meu amigo, ela sim tem umas questões bem maneiras, de polinômios, de cálculo mesmo. A parte de matemática da Escola Naval é linda, então tipo, linda entre aspas, né? Tá? Então se prepara aí da melhor maneira, do nível mais alto possível, ok? O IME e o ITA, a gente já tem falado muito aqui, tanto na nossa área interna quanto aqui na parte aberta, sobre o que é o estudo para o IME e para o ITA. Então não vou repetir o que eu já falei antes, senão procura aí como estudar para o IME, como estudar para o ITA, diferenças entre a prova do IME e da Escola Naval, que isso já foi bem explorado. Mas nessa reta final, o que eu quero te chamar a atenção? Galera, cuidado com esses 4 assuntos, porque eles são assuntos extremamente interligados. É muito fácil você sair, principalmente esses 2 primeiros, né? Você sair de questão de polinômios, ir para de complexos ou de complexos para de polinômios, isso é muito fácil. Agora, complexos com trigonometria, cara, despenca. Complexos com geometria analítica também é bem comum quando tem lugar geométrico. Aqueles lugares geométricos de módulo de Z, de módulo mais módulo, que é elipse,
De modo ou menos modo ou igual a constante, que é hipérbole? De modo ou igual a constante, que é circunferência? Não sabe nada disso? Então, estamos te esperando aqui para te abraçar e te pegar pela mãozinha para te ajudar, ok? A gente tem um grupo de Telegram onde os alunos do militar ficam lá também se ajudando, até porque essa sinergia é muito importante por dois motivos. As pequenas dúvidas vocês poderem tirar entre si, né? Que já agiliza as coisas, embora você tenha um canal de dúvidas na sua área interna de aluno, né? Cada um tem a sua área interna para mandar suas dúvidas, mas é sempre bom ter a ajuda do amigo e até porque é aquela premissa na gente. Uma das melhores maneiras de aprender para muita gente é ensinando alguém, então não fica segurando informação. Algumas pessoas têm esse pensamento mesquinho de, não, vou sentar lá no canto isolado e não vou olhar para a cara de ninguém porque eu sou muito bom. Cara, principalmente uma turma imita, ninguém é tão bom assim. Os maiores choques que acontecem é que a galera que vem no colégio onde só ele é bom, ou eu ou ele uma patotinha, o cara tira 10, 9 em tudo, chega ó, né? Primeiro simulado, 4, né? Eu já tive simulados que eu tirei 4 e ganhei parabéns. Pra você ver o nível de dificuldade da parada. Então não cai nessa. A melhor maneira de você aprender é ensinando outras pessoas. Eu, por exemplo, quando eu entrei para o ensino, eu só queria ganhar um dinheirinho extra como monitor, mas eu fui gostando tanto que eu fui ficando. Mas por que eu queria ganhar um dinheirinho extra como monitor? Porque eu estava no início da engenharia. E eu sabia que eu ensinando outras pessoas, uma outra coisa que fica meio bicada do ensino médio, fica meio mal vista, isso é normal, tá? E olha que eu fiz uma IME e passei. Mas isso é normal. Você tem muita coisa para estudar. Uma coisa é você aprender para si, outra coisa é você ensinar para os outros. Então pratique isso, tá? Não fique retendo informação à toa. E aí, esses 4 assuntos, repito, polinômios. Tem que saber teorema do resto, algoritmo de Ibrahim, relações de Girard. Vai anotando, tá anotando? Teorema de Girard, não sabe o que é isso? A gente dá aqui no curso. Isso não é tão conhecido. MDC de polinômios, que é para achar raízes em comum. Teorema de Bolzano tem a ver com raízes múltiplas em certo momento. Derivada de polinômios, cara, cai derivada por imbrita? Sim e não, né? Quando você tem, de repente, alguma aceleração em física que não é um move, que a equação da aceleração depende, por exemplo, de t, a aceleração é variável, de t ao quadrado, só com derivada na causa. E também, por exemplo, em MHS é bom saber um pouquinho, né? Mas principalmente na parte de raízes múltiplas, é necessário sim saber, porque são aquelas raízes que estão no original e na primeira derivada, se for raiz dupla, né? Isso é outra coisa também. Lá no curso a gente acaba com essa ideia. Tem um escandango que espalham aí aos montes, e quando eu falo isso em turma presencial, então babou. O cara fica melhor com a cara regalada assim, mas como que você está falando isso aí? Claro, o cara acha que é só derivar o polinômio que ele acha as raízes. A gente não tem técnica fixa para achar raiz de polinômio. Pergunta para o seu amigo que já é engenheiro, tá? Pergunta se seu amigo já está na faculdade, que é cálculo numérico, tu tem que ver dentro também da escola naval, meu amigo. Cálculo você tem que ver dentro da escola naval também. E cálculo numérico é justamente você fazer um programa, você muitas vezes pelo menos vê a calculeira na mão para fazer um programa para rodar e achar a raiz de um polinômio. Se fosse fácil assim, não teria um método computacional. Você só tem um negócio de que você vai derivar e achar alguma coisa quando você sabe que a raiz é dupla, que a raiz tem repetições, que a raiz se repete 3 vezes, é raiz quádrupla e por aí vai. Eu, do nada, derivar um polinômio igual a zero e falar que igual a raiz, tá maluco, tá? Não tem isso não, hein? Muita gente pensa que é assim. Sai dessa, cuidado. Complexo, saber forma trigonométrica, forma algébrica, saber aquela representação exponencial do e elevado a i θ, conhece isso? Sabe como é que você faz i elevado a i? A gente, vídeo antigo, quando eu tava sozinho ainda, quando nem era empresa ainda, era só fazendo vídeo de bobeira. Acho que foi um dos primeiros que eu fiz, tá? Tem que saber isso também. E aí tem outras coisas que podem ser cobradas ou não, dependendo de qual dessas provas que eu estou falando. No Inuit, isso aqui o cara aprofunda de um jeito colossal. A parte de lugar geométrico ligada a complexos, que tem uma parada com Z, vai da elipse, hipérbole e parábola. A da circunferência já caiu na prova da AFA, já caiu, então eu não tô louco, eu não tô viajando, tá? Então é bom você saber. Trigonometria também tem bastante coisa, arco duplo, arco metade, arco triplo, tangente de A mais B, seno de A mais B, tangente de A mais B é uma coisa, tangente de A mais tangente de B é outra, seno de A mais B, minha terra tem palmeiras é uma coisa, seno de A mais seno de B separados é outra, uma coisa é o seno e o ângulo é A mais B lá dentro, outra coisa é seno de A mais seno de B, ou cosseno de A mais cosseno de B.
Isso até para o FUVEST tem que saber, tá? Ah, o vestibular civil tem que saber, ok? Ih, eu nunca vi isso não. Pois é, está com a gente. Arco-metade também tem várias personificações de você achar e até mesmo alguns sinos e cossinos que é bom você ter de cabeça para essas provas do ITA, de 36, de 72, de 54, de 18, tá? É bom saber aqui, tem uma tabela que a gente faz depois no final do módulo para facilitar que o cara decore aquilo dali. Mas é bom também saber o caminho para achar isso, seja por trigonometria, seja misturando um pouquinho com geometria plana, porque dá. E geometria plana, Alexandre, cara, geometria plana cobrança eu diria que assim, para a prova militares, é claro, para esse mundo, a cobrança é normal em todas essas provas, tá? Geralmente, geometria plana, assim, o pessoal tem uma dificuldade natural com geometria plana, principalmente quando a questão não vem em desenho. Mas, assim, onde que a geometria plana é cobrada de forma cavalar, né? Vem dando uma porrada do cara. É mais no colégio naval, que não tem a ver com essas provas. É mais no colégio naval, ok? Mesmo assim, é claro, no nosso programa está incluído uma ampla quantidade de conteúdo de geometria plana. Hiparco, Ptolomeu, Menelaus, Stuart, aquelas fórmulas todas de quadrilátero, inscritível apenas, circunscritível apenas, inscritível e circunscritível, né? Tu pega lá vários livros lá, a gente pegou tudo de melhor e fez aulas com isso, ok? Isso que eu tô falando de matemática, tem física também. Física moderna cai só no ITA, não cai no IME. Pessoal que odeia física moderna, respira se você só está estudando pro IME. Cai só no ITA, não cai no IME. Essa matéria é um cocô. Eu, por exemplo, não sou eu que dou, porque eu não gosto, tá? Quem dá é outro professor, ok? Então, assim, eu quero primeiro que você entenda o que tem que ser revisado, ou que pelo menos é a minha opinião, a minha dica, né? Se, né? Cada um tem a sua, mas assim, pro cara muito perdido, isso aqui vai funcionar, tá, gente? E também agora cuidar do seu emocional. Você não pode agora começar a dar ataque de ziquezira no final. Eu não tô falando no sentido pejorativo não, para te ajudar mesmo. Você tem que segurar a onda, tem que estar confiante. Não pode ficar botando o seu espírito e vida nessa prova. Pensa que ele é o simulado mais importante do ano, mas apenas um simulado. Preparado você já está. Você vai lá agora para provar e mostrar, olha como eu sei. Não fica também desvalorizando a prova, mas também não fica hiper, mega valorizando. Isso é pior para você. Eu já vi muita gente na hora H, poderia passar em primeiro, mas deu mole com inglês. Cuidado com inglês, estou sempre falando isso. Cuidado com inglês. Cuidado com o peso que inglês, por exemplo, tem na escola naval. Cuidado que peso de inglês, tem gente que não sabe nada de inglês e fica empurrando com a barriga. Corre aí que dá tempo de você dar uma boa pincelada, uma boa passada em inglês ainda, apesar do tempo, tá? E se as provas não forem adiadas, né? Ninguém sabe isso, né? Quem garante que vai ser no dia lá marcado? Pode ser que sim, pode ser que não, ok? Isso é para outro motivacional, tá? Mas você, cara, tem que saber pegar a prova. Aqui que você tem prova discursiva. Cara, escreve tudo que seja útil, não é claro, mas tudo útil, de forma organizada. Não adianta você ser um cara genial, mas que a sua resolução na discursiva, você não entende nada que o candango está escrevendo. Eu vou te dar um tapa daqui a pouco, você tem que escrever isso direito, de forma organizada. Tem um cara que começa aqui, vai para a direita, depois esquerda, tem que ter um mapa para entender o que o maluco está escrevendo ali. Você tá de sacanagem, o cara não vai corrigir isso. Eu, por exemplo, quando eu era aluno, né, isso faz muito tempo, tá? Eu fui aluno de um curso que nem existe mais no Rio. Faz muito tempo, muito tempo. Eu tinha sempre 2 notas na prova discursiva. Tirou tanto, mas poderia ter tirado tanto. Tirou 5, mas poderia ter tirado 8. Motivo? Desorganização, forma de esclarecer as ideias que não estava muito organizada e quaisquer outros motivos correlacionados a esse tipo de cagada, tá? Então eles faziam isso também. E eu vou fazer isso também no meu curso, tá? Além de correção de redação, a gente vai começar a ter envio de também mini testes discursivos com o objetivo de testar o cara, é claro, mas além de qual a diferença do simulado? É ver como que o cara tá ali, nessa parte. Não adianta ele saber fazer para si e na hora de escrever ser um show de horrores, tá? E isso muita gente não faz por você. Pois é, a gente vai fazer. Tá bom? Então eu quero que você fique tranquilo. Claro que isolado em casa, pai e mãe, fica enchendo o teu saco, né? Normal. Às vezes você não tem ambiente para estar sozinho em casa. Cara, encarna o Buda. Sério mesmo. Foca nos seus objetivos. Encarna o Buda. Foca nos seus objetivos. Tenta sempre conversar, representar as vantagens. Fala qual é já, o pessoal, principalmente aqui. Aqui eu não lembro quais são os valores, né? Que você já ganha se você for
no caso da ativa, tá? Quanto que você já ganha, o dinheirinho que tu já ganha nos primeiros anos. Enumera as várias vantagens, vende seu peixe, para que as pessoas te deixem em casa sossegados, sem encher o teu saco. Mostra esse vídeo pro seu pai e pra sua mãe. Eu falando aqui, já mostraram, já vi o pai falar comigo. Que bizarro. No privado, né? Querendo saber se estava exagerando ou não. Eu falei, não estou exagerando. Muito pelo contrário. Ah, mas tem que estudar 8 horas por dia? Cara, tem gente que estuda menos, tem gente que estuda mais. Mas se você sair perguntando para todo mundo que, no caso aqui, estuda para essas provas, é a média que a galera vai te responder. Desculpa aí, não sou eu que estou dizendo. São as pessoas. São as pessoas que estão estudando adequadamente. Não sou eu que estou dizendo, estou apenas reproduzindo a fala deles. Ok? E também, na hora da prova, gente, olha sempre aquilo que é melhor você começar primeiro, que você se sente mais seguro. Cuidado para não virar especialista de matéria no dia. Pô, eu gosto de polinômios, então é questão de honra acertar a questão de polinômios e o resto eu fico encebando para não fazer. Tem gente que faz isso. O cara, ele adora a matéria X, ele pega a questão da matéria X, perde um tempão ali, a questão que caiu é a mais bizarra de todos os tempos, ele fica insistindo, ele é maluco, tá? Quer pegar para fazer por ego, faz em casa. No dia você tem que fazer o que você gosta, se você não gosta, o mais rápido possível, da melhor maneira possível. Então por isso, dá uma olhadinha de uns 5 minutos, vê quais são as questões melhores para você. Já começar, olhar no relógio e pensar, caramba, tem 10 minutos, eu já fiz tal questão. Você dá um upgrade na sua moral. Agora, meu amigo, se você olhar no relógio, você perdeu tempo, se enrolou todo, caramba, tem meia hora, eu não fiz nada, você vai começar a ficar nervoso. Então, por isso que o pontapé inicial é que nem uma maratona. Vestibular é uma maratona, concurso é uma maratona. O jeito como você se prepara antes e durante e como você age durante são importantíssimos. Coisas que tu vai levar para comer. Outra coisa importante, tá fazendo simulado em casa? Tá fazendo simulado em casa do Fabricadeira? Pega, faz de máscara, porque você sabe que esse ano temos o problema de que talvez você vá ter que fazer prova em meio à pandemia. Então, tipo, a menos que a prova seja adiada, né? Se for nas datas que estão marcadas, você vai ter que fazer de máscara. Então, cara, tem gente que usa óculos, tem gente que tem problema respiratório. Essa galera é que tem que fazer simulado para ontem de máscara para testar que problemas vão acontecer agora para não acontecer no dia. Para já pensar numa solução. Tem óculos que embaça, mas se fizer não sei o quê, então falando aqui comigo no dia, aí o óculos já fica de boa. Então tu tem que testar. E também tem o pessoal que não tem saco nenhum. Tem gente que, mesmo não tendo nenhum problema, não tem a menor paciência de ficar fazendo prova de máscara, tá? Então treine durante todo o tempo. Tente simular dentro de casa o ambiente o mais próximo de prova possível. Não fica parando, vou assistir Netflix e volto daqui a 1 hora. Não! Faz direto, porque é justamente aquele cansaçozinho que dá do meio em diante que é para você simular, para você aprender a pensar cansado, para você aprender a pensar de saco cheio, para você aprender a se virar na hora do conflito, na hora que estiver tudo horrível. Porque é melhor você sofrer agora do que na hora H, que é que realmente importa. Agora não importa nada. Agora só importa você simular e adaptar o seu corpo e o seu espírito para a prova. É isso. Mas se você precisa de garra, pensa que você é um samurai. Tudo tá contra você, dane-se. Você tá ali pronto para tudo. Você é uma rocha contra o sol. Você é uma rocha contra a chuva. E se você olhar para a prova e ela ficar desafiando aqui, não é você que tem medo da prova, é a prova que tem medo de você. Então pega e acaba com a prova com toda a sua força e a sua fúria.